Você já parou para pensar em como os recursos dentro da nuvem realmente se comunicam? A gente já falou sobre identidade, segurança, máquinas virtuais, web app, desastre recovery, alta disponibilidade, mas nada disso funciona direito se você não entender como a rede do Azure é organizada. E hoje eu vou te mostrar de forma simples como funciona VNet, Subnet, NSG, Peering, a base da comunicação segura na nuvem. Esse é um dos temas que mais aparecem no dia a dia de quem trabalha com cloud, tá bom? Vamos começar pelo início, né? Por algo simples. No Azure, tudo acontece dentro de uma VNet, tá? Que é uma virtual network ou uma rede virtual, se o seu portal tiver em português. Pensa nela como uma rede privada que você cria dentro da nuvem com um espaço de endereço de IP que é só seu, tá? É dentro da sua VNet que você vai colocar suas VMs, os seus bancos de dados, os seus aplicativos e serviços que vão se comunicar entre eles, tá bom? Então eu tenho um banco de dados e uma VM. Eu coloco eles na mesma rede e eles vão ter aquela comunicação ali interna. Só que você não coloca tudo dentro de um espaço enorme. Então você não cria uma VNet e coloca tudo dentro daquela VNet. Dentro dela você cria subnets, que é uma camada mais baixa da VNet. Tá? Então você tem uma VNet, dentro da VNet, por exemplo, você pode ter duas subnets, tá? Que são divisões menores de rede. Então isso é importante para você organizar, né? Então, minha VNet, minha virtual machine está em tal VNet, meu banco de dados está em tal VNet. Até porque alguns recursos eles precisam de uma VNet específica para poder funcionar. Por exemplo, o Application Gateway. Eu tenho que ter uma VNet só para o Application Gateway. Tá? Então ela serve para separar os ambientes, para isolar aplicações e melhorar a segurança, tá bom? Então esse é um exemplo de Virtual Network. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como criar uma Virtual Network dentro do Azure, tá? Então já busquei aqui por redes virtuais, né? Eu posso vir aqui na busca e procurar por exemplo, redes virtuais, redes virtuais. Ele vai aparecer aqui e aqui eu vou criar uma nova que eu não tenho nenhuma, tá? Então aqui eu vou botar no clicar, vou selecionar aqui o meu grupo de recurso laboratório. Aqui no meu nome eu vou colocar um nome qualquer aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o nome de laboratório, vou deixar no Brasil mesmo. No avançar, aqui tem algumas opções de criptografia, de Azure Bastion, que é para se eu quiser, por exemplo, botar uma máquina virtual dentro dessa VNet para poder acessá-la depois. Aqui ele vai criar um Bastion para isso, não é o caso. Firewall, se eu quiser habilitar, e proteção de DDoS, que já é um tema mais avançado de segurança. Endereços de IP, aqui ele já está me sugerindo um IP, um endereço de IP, né, que é o 10/0/0/16. Aqui depois eu vou deixar no chat para vocês, né, no primeiro comentário, na verdade, a tabela de rede. Tá? Então, por exemplo, 1/10, quantos IPs tem 1/10? 1/24, quantos IPs tem 1/24? 1/25, quantos IPs tem 1/25 e quantas subredes são aceitáveis. Então eu vou deixar para vocês essa listinha que vai ajudar vocês. Eu não sou um especialista em rede, mas tem que ter um conhecimento geral para poder fazer algumas coisas, tá? Então aqui eu vou botar um /16 que tem 65 mil endereços, tá? Eu vou criar duas subnets aqui, tá? Uma default, que ele já está criando aqui para mim, 1/24, e uma para o Bastion que eu tinha selecionado, mas eu vou mudar esse nome aqui dela. Eu vou colocar, eu vou tirar ela aqui. Eu vou deixar na verdade só essa default aqui. Eu vou criar uma outra VNet depois, uma outra subnet depois que a minha VNet estiver criada. Tá? Então aqui eu vou revisar e criar.
e aí eu vou criar aqui a minha VNet. A partir do momento que eu criar a minha VNet, eu consigo criar várias subnets. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma para o Web App, uma para o Database, uma para a VM. Então, é interessante vocês dividirem as suas subnets para vocês terem uma organização melhor. Tá? E aproveitando, a gente já entra num assunto interessante que é o Network Security Group, que é o NSG. Tá? Ele é muito usado no Azure e o NSG ele é como se fosse um firewall básico da sua rede. Tá? Ele não chega a ser um firewall desses padrões, mas ele é um firewall básico da sua rede. Ele controla quem pode entrar e quem pode sair da sua rede. Tá? Então vamos supor que eu tenho um NSG associado à minha subnet, onde a minha VM foi criada. Para eu permitir acesso àquela VM na porta 3389, a pessoa tem que estar liberada no meu NSG. Se eu for, por exemplo, ter um serviço de S que funciona na porta 80, eu preciso que aquela porta esteja liberada no meu NSG. Tá? Então, isso é um pouquinho de como o NSG funciona. Deixa eu ir aqui para a minha VNet. Aqui eu tenho as minhas subredes, né, que são minhas subnets, e aqui eu tenho a minha default. Se eu quiser criar uma nova, é só eu vir aqui em mais subnet. Eu vou criar aqui a default 2. Vou usar 1/24 também. Eu posso usar uma maior aqui para não consumir muito, 1/26. Tá? Então eu só posso criar dentro do meu intervalo da minha VNet. Tá? Então, como a minha VNet é essa, eu só posso criar dentro desse intervalo. Eu não posso botar aqui, por exemplo, 10/1/1, 10.1.1. Isso não vai funcionar, tá? Oxi, não vai funcionar, tá bom? Porque eu tenho que estar dentro do meu intervalo da minha VNet. Beleza? Aqui eu vou clicar em adicionar e vai estar criada aqui a minha subnet 2, tá? Então posso ter uma aqui para minha VM e uma para o meu web app, por exemplo. O NSG, para eu criar, eu tenho que procurar ele aqui também, tá? Então posso botar aqui NSG, ó, Grupo de Segurança de Rede. Aqui eu posso ir em criar, eu seleciono aqui o nome do meu NSG, vou selecionar aqui NSG, tá? Deixa eu só ver aqui a região que está a minha VNet. Isso é importante porque o meu NSG ele tem que estar na mesma região da minha VNet, tá? Então aqui no meu tá no Brasil South mesmo, então vou criar o NSG no Brasil South, tá? Então aqui eu criei meu NSG. Deu uma falha aqui porque eu não selecionei o grupo de recursos, agora eu selecionei, avançar e ele vai fazer a validação e vai criar aqui o meu grupo o meu NSG, né? O meu Network Security Group. Deixa eu voltar aqui na minha rede virtual e eu vou criar aqui mais uma rede, tá? Que ele já criou o meu NSG, na verdade está criando. Deixa eu voltar aqui no meu laboratório, no meu grupo de recursos, né? Eu vou pesquisar aqui por redes virtuais de novo e eu vou criar mais uma rede virtual, tá? Então aqui eu vou vir aqui, vou selecionar o meu outro grupo de recurso, vou selecionar aqui, vou colocar laboratório 2, laboratório 2, não pode ter o espaço. Aqui ele já me deu um endereço também, aqui eu vou colocar só um aqui, na verdade, colocar um aqui, porque a outra eu já tenho criada, né? O outro endereço eu já tenho criado lá na minha outra VNet. Aqui eu vou clicar em criar e ele vai criar mais uma VNet que a gente vai usar no exercício a seguir, tá bom? Então ele está enviando aqui a implementação
Deixa eu duplicar aqui para voltar no meu NSG e mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Então, quando eu vou lá no meu NSG, vocês vão ver que lá eu consigo criar diversas configurações de portas, de origens, de destino, tá? Então, aqui no meu NSG, por exemplo, eu vou ter aqui eh, regras de entradas e regras de saída, tá? Se eu for no regras de segurança de entrada, por exemplo, eu consigo adicionar uma. Como que essas regras funcionam? Por prioridade, tá? Então a regra com menos prioridade vai ser sempre a primeira a ser seguida. Na origem eu posso botar N, eu posso botar um IP específico, se eu tiver uma service tag, né? Então algum recurso com uma tag específica eu posso colocar isso também. No caso aqui, eu posso botar um IP específico. É sempre bom você botar um IP específico, uma tag, um grupo, porque se você deixar um N, todo mundo vai poder ter aquele tipo de acesso, tá? Aqui eu posso botar a porta, que a conexão está vindo. Então, eu quero 443, eu quero 3389, eu posso selecionar aqui. O destino, eu posso botar aqui também IP address. Então, eu quero que o destino seja o IP address da minha VNet por exemplo, da VNet que eu criei lá, tá? Dessa VNet aqui que eu estou criando. Então, se eu vim aqui abrir essa VNet, eu posso pegar aqui o intervalo de IP dela, tá? Posso pegar o intervalo de IP dela aqui, colocar aqui, tá? Então, o que que eu estou dizendo aqui? Qualquer origem para esse destino na porta 80, ele vai permitir, tá? Então, vou colocar aqui, permitir, permitir laboratório. Então, qualquer origem para esse destino na porta 80 ele vai permitir, tá? Mas esse carinha aqui ainda não está associado à minha subnet, tá? Então, posso vir aqui em associar, posso ir aqui no meu laboratório 2, por exemplo, e associar a minha subnet default, que é a subnet que eu acabei de criar. Tá? Então essa é uma forma de você adicionar. A outra forma de você adicionar, qual que é? Você vai lá na VNet, na subnet que você tenha, né? Então aqui eu vou abrir a outra rede que eu criei. Eu vou em subnets. E aqui, por exemplo, na minha default 2, que foi a que eu criei depois, eu vou abrir ela e vou selecionar aqui o meu grupo de segurança de rede, meu NSG que eu criei, tá? Salvar. Então aqui eu também tenho aquela regra associada ao meu NSG, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como duas redes se comunicam dentro do Azure, tá? Então você tem duas VNets separadas, que é da forma que eu criei, tá? Então eu tenho uma VNet laboratório e eu tenho aqui no outro grupo de recurso uma outra VNet chamada Laboratório 2, tá bom? Uma para produção, por exemplo, e uma para desenvolvimento. E essas duas VNets precisam se comunicar, tá? E elas precisam se falar de forma privada e segura. Como que você faz isso? Você faz isso utilizando um serviço dentro do Azure chamado VNet Peering. Com isso, o tráfego entre essas duas VNets ele vai ser gerenciado de maneira interna pela Azure, tá? Com baixa latência, com alta performance, tudo dentro do Azure, tá? Então isso é rápido, é seguro e ele é muito usado para arquiteturas de múltiplos ambientes. Então, eu tenho um ambiente de UAT de produção, então eu uso o peering para comunicar aquelas minhas duas redes aí, tá? Como que eu crio o peering? Eu vou dentro da minha VNet, beleza? Aqui eu tenho a opção de emparelhamentos e aí eu crio aqui um adicionar e eu crio aqui um emparelhamento, tá? Então, com quem que eu quero emparelhar? Eu quero emparelhar com a minha laboratório. E aqui eu clico
Permitir que o laboratório receba tráfego encaminhado. Permitir. Aqui eu crio um nome para o emparelhamento, né? Então vou colocar aqui laboratório. Vou colocar o mesmo nome porque ele vai criar bidirecional aqui. Então ele vai criar tanto na minha VNet Laboratório 2 quanto na minha VNet Laboratório, tá? Ele vai criar nas duas. Eu vou dar um tempinho para ele criar e eu volto aqui para mostrar para vocês. Existem outras várias configurações de rede, tá? Por exemplo, se você quiser conectar a sua rede local, né? Onde você está hoje com o Azure. Aí você faz uma VPN site to site. Então, ela cria um túnel criptografado entre o seu data center e a sua rede no Azure, tá? Então, todas as suas coisas vão ter essa conexão. Isso é muito usado por empresas, né, que estão migrando os dados de on-premises para a cloud. Eles com certeza estão utilizando essa configuração de VPN site to site.